Fala, investidores, tudo bem com vocês? Investidor consciente por aqui. Olha só, nas minhas análises que eu faço, eu sempre busco alguns filtros para trazer para mim aqueles dados de forma mais precisa, para não ficar o tempo todo olhando para o monitor, buscando ações que eu acho que não fazem muito sentido. A gente pode usar essas ferramentas de filtro, onde ali você estabelece alguns critérios que você considera relevante e alguns níveis de exigência para que você possa ter acesso aos melhores ativos naquele momento. Separei hoje para vocês três ativos com três teses de investimentos totalmente diferentes, com perfil diferente. Uma delas é a nossa preferida, por conta da eficiência operacional. Então, acontece, nós vamos fazer um estudo bem legal para vocês hoje. Tem algumas armadilhas de dividendos, que infelizmente muitas pessoas continuam caindo ainda. A armadilha de valor, né? Preço é o que você vê na tela, ali no gráfico. Valor é o que está por trás do preço. Você vai olhar em outros múltiplos, análise quantitativa, qualitativa, a gente vai buscar essas informações. Mas o objetivo desse canal é exatamente trazer para você essa lucidez aqui nos vídeos que eu vou apresentar para você, para que você possa aprender e você fazer melhor a alocação e mudar o seu nível de exigência cada vez mais para você alocar melhor seu capital. Isso é muito tranquilo, basta você ser um pouco curioso, um pouco exigente, né? E você vai fazer esse cruzamento de dados e vai ler um pouco de relatórios, vai trimestrais, o relatório anual ele é importantíssimo para você ler também, e aí você vai colhendo algumas informações. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês e já vou começar a apresentar aqui para você ter uma ideia. Nós temos aqui essa ação aqui, provavelmente você já conhece, é a Riachuelo. A Riachuelo, pessoal, aqui eu vou trazer para vocês os dados gráficos, depois eu vou trazer para você aqui, no final, os indicadores que eu coloquei aqui para ilustrar melhor para você. Então, vamos lá. Nós temos aqui, essa linha amarela é o lucro líquido. Para se ter uma ideia, esse lucro líquido chegou a ficar aqui negativo, 150 milhões negativo. A cotação caiu bastante, conforme vocês podem ver aqui. E nesse momento, nós temos um lucro líquido ali que está 1,48 bi. Então, o que, que eu faço? Eu costumo sempre dizer para vocês que a cotação segue o lucro. Então, diante desse cenário, o que eu consigo perceber é que nós temos aqui uma vantagem interessante com relação ao preço-lucro. Então, a gente acredita que essa cotação vá buscar esse lucro, tá? E é possível a gente ter aqui um potencial de ganho muito elevado. Só que, lógico, que tem alguns alertas aqui que eu preciso passar para você e é meu propósito nesse vídeo aqui, nesse conteúdo. Bom, essa é a primeira ação. Então, você nota aí a Riachuelo. A outra ação que eu vou trazer para você é a Mills 3. A Mills 3 também você vai perceber nesse estudo que ambas parecem graficamente com relação ao lucro. Isso quer dizer que as três são lucrativas, tá? Para você ter uma ideia, a Mills ela estava com 144 milhões negativo aqui no lucro líquido e atualmente está com 300 milhões. Nós tivemos um salto bem interessante e da mesma forma também nós tivemos uma cotação que saiu de R$ 2,71 e buscou ali a sua R$ 15, mas ela chegou a valer R$ 28. Então aqui também tem algumas observações que eu quero trazer para você. A outra ação que a gente vai analisar é a Vulcabras. A Vulcabras, você pode perceber que a cotação seguiu fielmente ali o seu lucro. É uma empresa que nunca deu prejuízo, ficou próximo, mas nunca deu prejuízo. E a cotação chegou a bater R$ 20 e nesse momento está sendo cotada a R$ 15. Então aqui nós temos três projetos, três ideias, três projetos lucrativos. Mas nós temos algum ponto de atenção importante. Um deles é com relação aos dividendos. A gente tem dividendos distorcidos, tem dividendos de 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento, então isso você precisa prestar bastante atenção para que você não seja seduzido por esses dividendos que não são sustentáveis. É isso que importa. Você vai pegar o quê? Você pega os 5 anos de dividendos
divide eles por 5 e você pega uma média. E você vai perceber isso claramente. Eu vou mostrar para você aqui agora uma plataforma que eu gosto de usar bastante, que fala sobre isso aqui, sobre os dividendos. Se a gente pegar aqui, nós temos aqui a Riachuelo, por exemplo, aqui, ela tem o preço teto dela, continuando aqui. Nós temos aqui a Riachuelo, conforme eu estava dizendo para vocês. A Riachuelo, nós temos aqui um preço teto, pessoal, de 4,74. E nós temos uma cotação de 9,42. Então, a cotação ela está acima desse preço teto. Você tem o propósito de ganhar ali, no caso, ganho de capital com a valorização das ações, isso aqui você não leva muito em consideração. Eu gosto de colocar isso aqui. Isso aqui são critérios que a gente utiliza para que a gente possa comprar com uma margem de segurança melhor. Então, a gente estabelece preço teto. Uma vez que essa ação vai melhorando o seu fluxo de caixa, o seu lucro operacional, a sua eficiência operacional, ela tende a aumentar os dividendos, esse preço teto sobe e você vai pagando mais pela ação. Não que você esteja pagando mais caro, mas que ela realmente vale até aquele limite que a gente estabelece usando esse critério. E depois nós temos margem de segurança, o valor intrínseco e vários outros indicadores de preço aí que a gente considera importante. Uma vez você fazendo isso no longo prazo, você muito provavelmente você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser surpreendido por algumas questões que a maioria das pessoas são. Queda de cotação, e você estando atento, você estudar bastante o ativo, pelo contrário, você vai aproveitar essas oportunidades, o que está acontecendo agora no mercado. O mercado está derretendo, algo que a gente previa bastante, só que nossas posições, elas são muito protegidas. Então, isso não interfere muito a gente não preocupa muito com essa oscilação no mercado. A gente dá uma olhada na carteira, por exemplo, a carteira simulada do canal, nós temos aqui o gerenciamento de risco, e ali a gente tem a oportunidade de alocação de capital muito interessante, né? Porque a gente percebe um desconto muito bom, uma oportunidade muito boa. O preço por especulação é um preço que está sendo alocado, ajustado pelos fundamentos da empresa. Então, é o que a gente sempre fala para vocês. Às vezes você vê uma cotação 20, 50 reais, que a gente olha muito, tem muito isso, preço da ação, você vai comprar outra de 5, de 4, mas aquela de 20, 50, às vezes está mais barato do que a de 5, de 4, porque ela consegue ter uma eficiência operacional tão grande que ela consegue gerar valor e, consequentemente, essas margens de segurança e esses múltiplos totalmente favorável para nós investidores, ok? Bom, voltando aqui para a nossa tela aqui, pessoal, nós temos ali, então, esses alertas aqui. Eu vou aprofundar mais aqui para vocês entenderem. Então, nós temos aqui a Riachuelo, 4,47 seria o preço teto. Nós temos aqui a Mills também, que é 6,12, a cotação está 12,83. E nós temos a Vulcabras, que a cotação é 15,38, mesmo caindo. Nós temos ali o preço teto de 13,06, ou seja, está bem próximo desse nosso preço teto ali, que a gente acha bem interessante. Quando a gente clica aqui aqui está GUAR 3, pessoal, mas a cotação atual ela é diferente, viu? Então, quando você for pesquisar aí, você vai pesquisar pelo aquele código RIIA3, tá? Então, mudou, mas está aqui ainda desse jeito. Eu estou pesquisando, gravando isso tudo para vocês, usando o mesmo código, mas os dados estão atualizados, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui preço teto 4,78 e nós temos aqui em vermelho que a cotação está acima do preço teto, ok? Mas o que eu quero trazer para vocês é exatamente isso aqui. Olha só, vocês têm que ficar atentos. 2025 ela pagou R$ 2,26 de dividendos. Então, nós vimos aí, 2024 pagou 12 centavos, 2023 ela pagou ali 14 centavos, 2022 47 centavos, 41 centavos, e assim sucessivamente. Então, a gente teve aqui um dividendos, uma antecipação, provavelmente fluxo de caixa muito alta. A gente consegue perceber isso aqui, essa elevação aqui nesse preço. Então, a gente tem um médio aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha média aqui. Então, isso aqui que é importante você ficar atento com relação a essas distorções e não ser seduzido por esses dividendos extraordinários ou dividendos que não serão recorrentes. Da mesma forma, nós temos aqui a Mills, 6,12, o preço teto ali, então vamos lá ver aqui, ó. A Mills até que ela já não tem essa distorção de preço, né? Você pode perceber que ela mais aqui, ó, 18 centavos,
26 centavos, 22 centavos, 46 centavos, 69 centavos, 66 centavos. Então, veja que o dividendo médio vai subindo. Com isso, você vai subindo também as suas compras, você vai permitindo você alocar mais seu capital naquela empresa, que ela mesmo subindo, ajustando o preço, ela vai ficando mais barata devido ao que ela consegue gerar do seu lucro operacional. E agora nós temos aqui a Vulcabras. Veja que a Vulcabras, ela, em 2024, ela pagou 3,52, que bateu aqui, ela já está voltando em sua média, né? Então, ela vai ter essa média. Então, é só você pegar esses últimos 5 anos, fazer essa divisão, e você vai ter uma média para que você possa, pessoal, de fato, trabalhar com múltiplos reais, né? Você ali vai, aí você vai ter uma planilha, você vai estabelecer quantidade de ações que você quer ter dessa empresa e outros critérios que você considera relevante, ok? Bom, preparei aqui um material para você com relação à parte de fundamentos, para que a gente possa aprofundar um pouco. Aí depois eu vou trazer alguns alertas para você, alerta de governança também, que é muito interessante, e a gente vai finalizar ali com o gráfico, ok? Então, nós vamos estudar aqui essas três ações, três caminhos distintos para o valor no mercado brasileiro. Então, nós temos aí a Vulcabras, ela é do setor de consumo, calçados esportivos, a Riachuelo, consumo cíclico também, varejo e crédito, e a Mills Indústria, locação de equipamentos. Quando a gente olha a parte quantitativa, que é a parte de preço, a gente percebe que a Riachuelo tem um PL melhor, que é o preço sobre lucro, mais favorável que as três, nesse exato momento. Com relação à rentabilidade, indicadores de rentabilidade como ROI, margem líquida, indicador de saúde financeira, que é a dívida, a gente percebe que a Vulcabras ela é vencedora. Então, aqui já entra um critério que é extremamente importante para você separar o que é preço, o que é valor. Aqui nós estamos falando de valor, tá, pessoal? Então, a Vulcabras, aqui, ó, a Riachuelo domina preço e dividendos, enquanto a Vulcabras massacra eficiência e rentabilidade. Então, para você que busca um ativo para você fazer um ganho rápido, nós temos aqui a Riachuelo com uma boa alternativa e a Mills também. Mas, nesse caso aqui, a Vulcabras ela é a melhor alternativa para ativo de valor. E aqui nós temos a Vulcabras declarou dividendo extraordinário em 2025 no seu payout histórico. Então, teve um dividendo extraordinário. É o que eu estou falando para vocês, a gente tomar cuidado para não ser seduzido somente pelos dividendos. E eu vou mostrar no final para você quanto que essas empresas pagou em média nos últimos 5 anos, tá? Já já eu mostro para você. Então, nós temos aqui, a Vulcabras, ela já tem um perfil para investidor mais moderado, focado em rentabilidade excepcional e eficiência operacional. Maior gestora de marcas esportivas do Brasil, ali nós temos a Mizuno, Olímpios, né? Demanda cíclica, porém com alta resiliência, menos volátil que as tradicionais. Nós temos aqui uma vantagem competitiva, eficiência operacional, margem de 33%, domínio digital no e-commerce representa 25% das vendas, portfólio gestão de marca, prêmios. Realidade recente. O lucro recorde de terceiro trimestre de 2025 impulsionou o crescimento orgânico robusto e crédito tributário. Então, nós tivemos aqui, é importante que você fique atento, o lucro líquido da Vulcabras, ele passou ali 1 bi. Então, assim, ficou muito interessante, é uma marca muito interessante, mas teve aí esses créditos tributários. Então, você tem que, sempre que você ler esses relatórios trimestrais, você vê a fonte desses lucros, tá? Mas, de todo modo, isso aqui fez preço e está gerando um resultado, uma eficiência operacional muito interessante. Vamos continuar aqui nosso estudo. Então, aqui, o que nós temos mais, pessoal? Aqui, nós temos agora a Riachuelo, é uma empresa ideal para investidor agressivo, que busca 21% de yield, mas aí vocês têm que fazer esse cálculo que eu falei para você. É um volátil barato, disposto a aceitar forte volatilidade. Então, ela é uma hold controladora de varejo, Riachuelo, tem a WIDVA, né, eu acho que é isso mesmo, financeira de crédito, consumo ciclo, discricionário e crédito. Então, vantagem competitiva, cadeia verticalizada, produz o que vende, controle rigoroso de custos e braço financeiro próprio. Deixa eu ver mais, tudo para a oferta de ações foram suspensos. Ok. Então, ela tem esse perfil.
Então, é um perfil com mais volatilidade, mas busca aquele investidor que busca um volátil mais barato, investidor mais agressivo, não investidor conservador, ok? E nós temos aqui a Mills. A Mills, ela é mais investidor também moderado, que busca um yield de 8,50, combina com upside de retomada de construção. Então, é importante ficar de olho. Locação de equipamento, plataforma, guindaste, serviço de engenharia, expansão para a linha amarela, máquinas pesadas, vantagem competitiva, maior frota do Brasil, escala logística, capitalidade nacional, forte relacionamento com construtora. Então, isso aqui é importante. Aqui nós temos alguns pontos de alerta para vocês. Na Mills, nós temos aqui, você vai olhar ali a questão da dependência da Selic, tá? Embora a recuperação, aceleração de contratos a longo prazo, depende intrinsecamente da queda da taxa de juros. Então, é importante a gente estar atento a isso aí. No caso da Riachuelo, ficar atento com essas armadilhas de dividendos, que pagou 21%, a gente às vezes olha só os dividendos e a gente quer comprar, né? E pode não ser sustentável se os lucros caírem devido à inadimplência da parte financeira da companhia, ok? Vulcabras teve essa questão do efeito tributário, o lucro foi ajustado por um crédito tributário não recorrente. Os números são excelentes, mas tão espetaculares quanto a manchete sugere. Então, assim, ficar atento com relação a isso aí, que vai continuar sendo lucrativo, mas a Vulcabras é muito interessante, tá, pessoal? Então, nós temos aqui critério de investimento, nós temos ali em primeiro lugar, volátil mais barato, nós vamos ter a Riachuelo, né? Maior rentabilidade, a Vulcabras, menor endividamento, a Vulcabras, maior dividendo, a Riachuelo, qualidade de negócio, Vulcabras, previsibilidade de caixa, 1.003. Então, nós temos aqui um pequeno resumo. Nós temos aqui a Vulcabras domina os fundamentos de qualidade, Riachuelo domina os múltiplos de preço, tá? Muito bem, aqui nós temos aqui algo interessante, olha aqui, ó. A Vulcabras, nós vamos pegar aqui, ó, objetivo, crescimento mais qualidade, tolerância a risco moderado, foco, rentabilidade e eficiência. Já no caso aqui da Riachuelo, objetivo renda extrema mais desconto, tolerância a risco agressivo, aceita volatilidade, ciclo e inadimplência. A Mills, objetivo renda moderada, mais previsibilidade, tolerância a risco, aposta retomada de construção civil. Então, assim, são esses principais detalhes. E aqui o veredito final, no caso aqui, a Vulcabras, de acordo com esse estudo, é a melhor alternativa no quesito de qualidade, Riachuelo, o melhor dividendo, mas tem que ver que dividendo não é recorrente, e aqui a ação mais equilibrada no sentido de yield e tudo mais, nós temos aqui a Mills 3. Terminar, pessoal. Agora eu quero trazer para vocês, eu vou trazer aqui já, vou trazer os dados aqui para você. Tem algumas questões que você precisa olhar, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o caso aqui das empresas, por exemplo, nós temos aqui um ponto de atenção. No caso aqui da Mills, ela tem 92% da sua receita alta dependência estrutural. 92% da receita é proveniente exclusivamente do segmento de locação. No varejo, aqui o varejo tem crédito, locação, imóvel. Então, no caso da Riachuelo, é um ecossistema pulverizado, já tem mais diversificação, combina o varejo tradicional, operação de crédito, empréstimo, locação, administração de imóveis. Então, isso é muito importante, você tentar sempre buscar empresa mais diversificada para o seu modelo de negócio. No caso aqui da indústria de consumo, que é o Vulcabras, focos em calçado, combinado com forte produção industrial, com uma tese agressiva de expansão internacional. Então, já tem algo mais relevante aqui. Então, nós temos aqui a Mills, operação 92% da receita dela é de locação. Estrutura, isso aqui é extremamente importante, que a maioria dos investidores não olha. Nós temos lá um free float de 72%, ou seja, beleza, a quantidade de ações em circulação, um tag along que vai proteger você, ele é muito baixo, então a gente precisa dar uma olhada nessa questão, tá? Então nós temos aqui, embora a liquidez de ações em circulação, free float, seja confortável, a proteção ao minoritário, em caso de venda de controle, a tag along é praticamente inexistente. Então você tem que tomar cuidado com essa questão, tá? Aqui nós temos mais algumas ponderações. A Riachuelo aqui nós temos a expansão de operação, ela abriu 8 lojas recém-abertas, o objetivo 150 lojas. Ela tem uma margem bruta ali de 60% a 61%, muito interessante, tá, pessoal? A Riachuelo também
ela tem um preço ou valor patrimonial de 92, ou seja, está sendo negociada abaixo do preço valor patrimonial, PL 3,34, mostrei para vocês, e ela valorizou 67% nos últimos 12 meses, tá? Ela tem uma dívida em queda, redução forte, a dívida chegou a bater 1,66 bi, e atualmente está 153 milhões, isso é muito bom, tá? Mas nós temos aqui mais esse alerta aqui, que é o risco estrutural. Nós temos ali um free float, já tem poucas ações em circulação, que é 16%, e nós temos um tag along ali de 0, né? Então, você não tem proteção nenhuma para o minoritário. Então, isso aqui tem que oferecer muita margem de segurança, e não é ação para você segurar, é uma ação realmente para você comprar, até que isso aqui se organize, entendeu, pessoal? Eu penso dessa forma, tá? Assim, com muita cautela para que possa alocar melhor capital. A Vulcabras, pessoal, ela tem ali uma receita bateu 1,16 bi, um ROI de 48%, e ela também está em outros locais, seu modelo de negócio, está no Peru, Colômbia e outros lugares. Então, nós temos aqui uma receita de 1,6 bi, ela cresceu, ó, veja bem, a receita da Vulcabras, isso aqui é extremamente importante. Então, nós tivemos aqui o valor de mercado dela saiu de 1,7 bi, e ele foi para 5 bi. Nós tivemos aqui uma margem que saiu de 13, foi para 32. Nós tivemos uma receita que saiu de 16, foi para 3,6, ou seja, dobrou de tamanho. E temos essa diversificação geográfica aqui do seu modelo de negócio, ok? Vamos continuar aqui para a gente finalizar, que isso está ficando longo, mas penso eu que vai ser muito agregador aí, pessoal. Então, nós temos o que mais aqui? Nós temos estrutura, Vulcabras dividendos. Ó, a Vulcabras, pessoal, já tem ali já tem o free float de 35% de ações em circulação e 100% de tag along, proteção total ao minoritário. Tá? Nós teve essa de 31%, mas, né, não é recorrente. Então, é bom você ficar atento com relação a essa questão, ok? E aqui, deixa eu ver o que eu tenho mais para mostrar para vocês. Consistência, frequência. Aqui é a questão de preços também. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos algo que eu separei para você bem interessante também. Olha só, nós temos aqui, aqui nós temos estimativa de retorno sobre investimento a partir do lucro por ação. Então, assim, a gente busca esse indicador para que a gente possa avaliar através da questão da Selic. Nós temos uma Selic ali de 14%, no caso, 14,75%, e nós temos aqui uma estimativa de resultado de lucro por ação de 22,58. Então, isso é muito bom. Isso nós estamos falando da Vulcabras, tá? Então, é ótimo, tá bom, pessoal? E agora nós temos aqui, da Mills, uma estimativa de crescimento de lucro por ação de 9,80. Então, já é baixo da taxa de juros. Então, esse aqui é um ponto de alerta que a gente deve ter. E nós temos aqui a Riachuelo, bem alto, 29,95. Nós estamos falando do earn yield, tá, pessoal? Ele traz para a gente essa estimativa de resultado de crescimento de lucro por ação. Ali a gente pega o lucro por ação e divide pela cotação e chega a esse resultado. Então, acima da taxa Selic já é algo interessante para a gente ali. Quando a gente olha aqui, ó, algo que eu separei para você, imagine que você fez um investimento de R$ 1.000 inicial, né? E você aportou ali todos os meses R$ 500 mensalmente durante 60 meses, durante 5 anos, você investindo na Riachuelo. Então, ela pagou um juro anual de média de 8,34%. Você teria lá uma aquisição de 31 mil, você teria um rendimento de 7.581, um total de R$ 38.000. Vamos pensar na outra empresa aqui, na Mills, mesmo critério, só que veja que a média dos dividendos já ficou aqui anual 3,51. Então, você faria o mesmo aposta, teria R$ 33.000, um pouco menos que a Riachuelo. Já a Vulcabras, ela já tem uma média ali, juros anuais quase 13%, nós já teríamos R$ 43.000. Então, foi a melhor alternativa de fazer uma alocação de capital. Agora, eu vou pegar para vocês aqui, para a gente finalizar esse estudo aqui, pessoal, vou trazer para você o quê? O que eu gosto muito de fazer. Eu vou trazer para você aqui o gráfico, e ali eu vou colocar preço teto, vou colocar uma nota para cada ativo, e vou colocar a caixa, e vou colocar valor intrínseco de gráfico, ok? Para a gente finalizar esse estudo para você. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos aqui a Vulcabras. Então, a Vulcabras aqui, pessoal, ela tem aqui um preço teto aqui de 13,6, a cotação está 15 pouquinho, está bem próxima ali. Ela tem 65 centavos em caixa por ação, tá? E nós temos aqui o quê? Nós temos um preço
o valor intrínseco de GRAR de 25 e 22, bem acima da cotação, e nós temos aqui uma nota 9 para esse ativo, ok? No caso aqui da Riachuelo, nós temos aqui o GRAR ali 26,65, nós temos a cotação de 9,42, ela tem, no caso ali, caixa por ação, ela tem 4,74, tem bastante caixa, tá? E nós temos ali uma nota 6, tá, pessoal? No caso aqui da Mills, a gente vai verificar aqui, ela tem uma nota 6 também, porém ela tem a cotação bateu o valor intrínseco e está ajustando, o preço teto está 6,12, ela tem 2,60 em caixa. Se a gente olhar aqui a estimativa dela, por exemplo aqui, para o futuro, igual nós olhamos aqui, nós temos uma estimativa crescente, tá? De lucro por ação. Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui a VUCA 3, VUCA-Bras, nós também temos uma estimativa bem relevante ali também de crescimento de lucro por ação, saindo de 1,97 indo para 2,46. Ok? Pessoal, esse é o objetivo desse estudo, trazer esses 3 ativos para você, para elucidar, para você entender como você deve olhar aí quando você for escolher algum ativo para você fazer alocação de capital. Tem que ter esse cuidado, esse nível de exigência, principalmente nesses momentos bastante incertos, de bastante volatilidade. Então, tenha esse devido cuidado aí para você fazer seu monitoramento. Se tiver alguma ação que nesse momento você está aí de olho, que você queira que a gente aprofunda, faz uma análise completa para você e traga aqui como estudo, deixa aqui no comentário que eu vou fazer para você. Ok? Um abraço, pessoal.